Muito bem, no vídeo de hoje falaremos sobre a importância do aprendizado emocional para desenvolvimento das competências comportamentais e socioemocionais mais conhecidas como People Skills. E fica comigo até o final para você aprender 8 competências da inteligência emocional que vai te colocar em destaque no mercado de trabalho e nos seus negócios. Seja bem-vindo ao canal, me chamo Leonardo Oliveira, sou especialista em People Skills. Para você que está chegando agora no canal e ainda não se inscreveu, eu faço aquele convite de você fazer a sua inscrição, ativar o sininho para você receber com exclusividade aquilo que há de melhor em empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Não esqueça de dar aquele like e também fazer aquele comentário deixando a sua contribuição. Vamos ao assunto. Certamente você já ouviu falar ou pesquisou sobre inteligência emocional. Para você que se aprofundou neste conceito, deve ter ouvido falar também sobre Daniel Goleman. Será que Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional? Contra fatos, não há argumentos. A história nos comprova que os primeiros registros vieram a partir do ano de 1920, como inteligência social. Anos depois, a partir de 1983, começou a ser validado o conceito de Gardner sobre a teoria das inteligências múltiplas, através dos aspectos intrapessoais e interpessoais. Mas somente a partir do ano de 1985, pela primeira vez o termo inteligência emocional foi citado por Wayne Penny em sua tese de doutorado, seguido por Peter Salve e John Mayer em seus mestrados no ano de 1990, sendo eles responsáveis pelos primeiros ensaios sobre o que hoje nós chamamos de inteligência emocional. Deixando os fatos históricos e agora caminhando para a parte conceitual, é muito importante termos uma melhor compreensão e entendermos o significado de inteligência emocional. Podemos conceituar a inteligência emocional como a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Entenda que a inteligência emocional, a falta dela, tem um impacto muito significativo na sua saúde, já que existem fatores que estão diretamente ligados ao seu organismo por conta das emoções. A emoção é algo extremamente positivo e funcional. E aqui começa a primeira quebra de paradigma. Muitos atribuem a emoção como algo negativo, e não é. A emoção é algo extremamente positivo e importante para o nosso corpo. Vamos entender melhor. Deus, quando nos capacitou com a emoção, foi para gerarmos comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. Um verdadeiro programa de ações. A emoção é automática. Nós não temos controle volitivo das nossas emoções. Ou seja, nós não controlamos a emoção. É preciso separar a emoção do sentimento e compreender isso de maneira científica, de um ponto de vista prático, simples e eficaz. A emoção vem do latim de emovere, que significa energia e movimento. Portanto, uma emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surge quando o cérebro recebe um estímulo externo. As emoções são reações inconscientes, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo sobre as emoções. E vamos exemplificar para uma melhor compreensão prática, didática. O que seria uma emoção? As principais emoções são medo, raiva, desejo. Já quando falamos de sentimento, há uma lista enorme, mas vamos destacar alguns, como ansiedade, ciúme e depressão. E um exemplo também muito clássico. Quando falamos de orgulho, orgulho não é uma emoção, orgulho é um sentimento. Naturalmente, você não consegue explicar o sentimento. Agora a emoção você consegue porque você começa a sentir e a compreender a emoção através da fisiologia. E ela vem acompanhada de um gatilho externo. Já o sentimento vem de um gatilho interno, que é a emoção, já que normalmente o sentimento é manifestado pela emoção. Então, a melhor maneira para desenvolver o seu aspecto emocional será através da compreensão do seu estado emocional, ou seja, o que você sente. Pelas escolas de Peter Salve e John Mayer, eles definem a inteligência emocional como um conjunto de fatores que, se combinados, levam o indivíduo ao êxito. E esse é o meu propósito no vídeo de hoje, apresentando a vocês as 8 competências da inteligência emocional. Mas para isso, é necessário que vocês compreendam 3 fatores importantes para a consciência emocional. O primeiro deles é o gatilho.
O gatilho externo é aquilo que desperta, é o fator externo, é o estímulo, o que desencadeia a emoção. A emoção nada mais é do que a manifestação fisiológica. Depois da emoção, vem o sentimento e aí se desencadeia o comportamento. Então, repetindo, os aspectos para a melhor compreensão de uma consciência emocional são o gatilho externo, que podemos chamar de estímulo ou despertador, a emoção, que é o fator fisiológico, e o comportamento, que é uma reação emotiva. E aí sim pode ser negativo ou positivo, de controle ou total descontrole. Agora que já aprendemos os 3 fatores importantes para uma consciência emocional, é necessário, para dar início às 8 competências, falarmos dos 3 pilares para o desenvolvimento dessas competências. O primeiro pilar é o autoconhecimento, e nele encontramos 2 competências. Já o segundo pilar é a decisão e escolha, e neles encontramos 4 competências. E no empenho próprio, 2 competências. Falando sobre o autoconhecimento ele vem de uma estrutura de perguntas do que. E fique atentos a essa estrutura porque ela vai te trazer maior clareza para você, no seu dia a dia, poder desenvolver cada uma dessas competências. Então, sobre o autoconhecimento, é intrapessoal, certo? Então, o que eu preciso fazer? Vamos então ao primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Dentro desse pilar, vamos destacar a primeira competência. Ela se chama melhorar o aprendizado emocional. O que significa isso? Identificar e interpretar com precisão sentimentos simples e complexos. Não basta só identificar. Vamos fazer uma abordagem mais prática. Algo acontece, você está sob o efeito do gatilho e o gatilho é externo. E não podemos controlar isso. Não tem como impedir que isso aconteça. Você precisa entender como isso está vindo, o impacto que isso está gerando no seu estado emocional. Momento que você começa a sentir os sintomas, este é o momento que você precisa interpretá-los. Vamos agora à segunda competência dentro do pilar de autoconhecimento. Reconhecer padrões. Nada mais é do que uma relação de causa e efeito. Quando você começa a identificar e interpretar, o nível de consciência aumenta, e isso deve estar voltado para os sentimentos mais simples e mais complexos. Claro que algumas pessoas vão ter mais facilidade e outras pessoas vão ter menos facilidade. Mas isso está ligado diretamente ao perfil comportamental e emocional do indivíduo. Comece pelos fatores simples. Vamos uma abordagem, mais uma vez, uma abordagem prática do dia a dia. Identifique qual a recorrência desse padrão comportamental no seu dia a dia. Momento de você praticar isso, naquela reunião em família, naquela reunião entre amigos e naquela reunião de profissional. O que acontece que desencadeia um gatilho emocional em você, gerando a manifestação fisiológica e aquele sentimento que você transforma ele em comportamento. Vamos agora ao segundo pilar chamado decisão e escolha. Nesse pilar, vamos encontrar 4 competências e a primeira dela é prudência. O quão é importante a prudência? Uma vez que você pôde refletir nas suas emoções, no aprendizado emocional e reconhecer seus padrões, agora é a hora de você desenvolver a competência prudência. O que é prudência? Prudência é a capacidade de calcular o impacto de uma decisão, avaliar o custo e benefício das suas escolhas, refletir as consequências. Devo retribuir com a mesma temperatura e pressão? Vamos a um exemplo. Quantas oportunidades você já perdeu com seus impulsos negativos? E aí, mais uma vez, eu te convoco a fazer aquele exercício dentro de uma reunião da família, uma reunião de amigos, uma reunião profissional. Quais foram os clientes que você perdeu com o seu impulso negativo? Uma parceria, uma promoção no trabalho, uma indicação a um trabalho ou uma vaga, uma oportunidade de promoção, uma amizade ou até mesmo seu casamento. Entenda o seguinte, ser inteligente emocionalmente não é ser reativo, omisso ou negligente, ou nunca ter feito uma alteração verbal ou corporal. Aliás, Jim Rohn, um importante empreendedor americano, já falecido, ele expressa muito bem em sua frase dizendo:
o desafio da liderança é ser forte, mas não rude. Ser gentil, mas não fraco. Ser destemido, mas não valentão. Ser humilde, mas não tímido. Ser ousado, mas não arrogante. Tenha humor, mas sem loucura. Reflita nessa frase do autor Jim Rohn, um importante empreendedor americano já falecido, e que precisamos associar todo esse aprendizado sobre a nossa inteligência emocional. Recapitulando, vem o gatilho, identifico e interpreto a emoção, reflito as consequências, reconheço os meus padrões e qual é o resultado disso? Comportamento. E esse é o resultado que deve ser da sua decisão, um resultado sempre positivo. Se foi positivo, você soube gerenciar as suas emoções baseado em dados e fatos e fez uma análise racional e tomou a decisão necessária. Por isso, a importância do aprendizado emocional para você fazer uma análise da sua emoção e decidir qual comportamento adotar. Segunda competência dentro do pilar de decisão e escolha, navegar emoções. O quão é importante navegar as emoções? Já que nós não temos controle da manifestação fisiológica, precisamos nos adaptar, nos adequar. Nada mais é navegar emoções que momento em que se traz a emoção para o cognitivo, ou seja, um estado de consciência. Tornar mínimo o impacto do desgaste interno para que não ocorra o sequestro emocional, o ato de não revidar imediatamente. E aí, eu acho muito interessante quando fazem a analogia do mar, né? Para quem mora no litoral ou já conhece, né, praia, mar, os mares mais agitados, quando você está no raso, você muitas das vezes é surpreendido por uma onda. E quem já teve essa oportunidade, né, de ir a uma praia de muita arrebentação e se deparar com essa situação de você estar no raso e do nada formar uma onda em cima de você, o que você faz? Para um bom carioca, nós chamamos de golfinho, né? Nós furamos a onda para que não ocorra aquele impacto de nos jogar na areia e nos ralarmos todos e até acontecer aquele episódio da sunga na ponta do pé. Então, quando navegamos a emoção, nós fazemos exatamente essa analogia. A onda é a emoção, onde você, diante daquele cenário, você ao invés de fugir da onda, você vai ao encontro dela, certo? E faz toda a ação necessária para diminuir o impacto, o desgaste interno de você não se ralar e também de você não ficar com o seu biquíni ou sua sunga fora do lugar. E vamos à próxima competência, que nós chamamos de motivação interna. O que é motivação interna? É a capacidade de obter energia de seus valores pessoais e de seus compromissos, ao invés de ser conduzido por forças externas. Um exemplo prático. O que determina a sua motivação? Já ouviu falar, trazendo mais uma vez uma analogia, do termostato com o termômetro? O termômetro ele só tem a capacidade de aferir a temperatura. Se está quente, ele vai aferir quente. Se está frio, ele vai aferir frio. Já o termostato não. Ele já aplica a temperatura na qual ele foi programado. Então é muito importante o desenvolvimento da sua inteligência emocional exatamente para você atuar como um termostato. Ou será que você é fruto do que ocorre no seu ambiente externo? Tenha capacidade de lutar pelo que você acredita, confirmando suas crenças e valores. O termostato é exatamente isso. Se ficou quente, se ele está programado para refrigerar o ambiente, ele vai funcionar para refrigerar. Se ficou muito frio, ele vai desligar para voltar àquela temperatura que ele foi programado. Então ele sempre determina o clima do seu ambiente, diferente já do termômetro, que fica refém do clima externo. Seguindo então para a próxima competência, chamamos ela de otimismo. Nada mais é do que ter perspectiva de um futuro melhor. Terminando então todas as competências do pilar decisão e escolha, passamos agora para empenho próprio. São duas competências, iniciando ela como melhorar a empatia. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que o pilar autoconhecimento e decisão e escolha
é o intrapessoal. Já o empenho próprio tem a relação do interpessoal, como você se relaciona com o seu próximo. E falando sobre empatia, nada melhor, né, do que pensar no outro. Ou seja, tendo uma definição de conceito melhor, a empatia é reconhecer e responder apropriadamente às emoções do outro. Reconhecer as evidências corporais e verbais, que são ações do cérebro, para gerir a sua relação entre aliados e opositores. Então, precisamos tirar, e aí eu falo como exemplo pessoal do que eu tenho muito aprendido, precisamos jogar para escanteio o juízo de valor sobre as pessoas. Você já se deparou com pessoas se levantando contra você ou te destratando em algum momento, seja numa reunião familiar, numa reunião de amigos ou até mesmo numa reunião profissional, mas você já parou para pensar como aquela pessoa se encontra? Qual é a motivação? Talvez não seja pessoal, talvez seja um motivo muito particular dela ter se desestruturado emocionalmente por algum fator externo. Próxima competência e última, buscar metas nobres. Conectar as suas escolhas diárias com um senso de propósito social. Exemplo disso, como eu faço para conectar meus interesses aos dos outros. O valor que você entrega por trás daquilo que você faz se chama propósito. Quero deixar muito claro para vocês que é sempre válido conceituar cada uma dessas competências, porque a competência nada mais é do que o famoso acrônimo CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, foi transmitido para vocês o conhecimento e a definição, a parte conceitual de cada competência, foi aplicada a parte prática, dando exemplos de como desenvolver essas habilidades e agora é com você as atitudes. Lembre-se, no mundo real, as habilidades pessoais e socioemocionais estratégicas ao negócio determinam seu raio de influência em seus resultados. Espero ter agregado valor para você, espero estar te ajudando em sua trajetória, te desejo sucesso e até o próximo vídeo.